dia a todos. Vamos aproveitar a oportunidade, desse domingo maravilhoso, de estarmos aqui, de estar participando desse banquete espiritual, aurindo dessa paz, dessa harmonia, dessa alegria, Porque a gente tem que estar aqui alegre, feliz, por estar participando daqui, dessa casa maravilhosa. Vamos pedir ao Júlio, Júlio? Mas antes do Júlio fazer a página, pode vir, Júlio. Nós pediríamos para todos colocar ou o celular para vibrar ou então desligar o celular, para não atrapalhar aqui a palestra. Bom dia. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 157. Faze isso e viverás. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto: faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que lhe aprendeste do Mestre Divino, nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Vamos orar, meus irmãos. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade superior, nossos espíritos benfeitores dessa casa, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para conhecer um pouco mais do Evangelho do Cristo. Mestre amado, a Ti rogamos, abençoa o nosso irmão que fará a palestra de hoje, abençoa, Mestre Jesus, a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Fica com o Mestre hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós hoje, temos a alegria de receber o nosso querido coordenador da mocidade, o nosso querido Diego Nascimento. E o tema dele hoje é do capítulo 9, Bem-aventurados brancos e pacíficos, injúrias e violência. E para ele, as nossas melhores vibrações, tá? Diego? Obrigado. Depois um pouquinho, Tem muito jeito. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, hoje o nosso tema, como a Gleice falou,
Injúrias e Violências, que é um dos itens, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Tá? Então a gente hoje vai conversar um pouquinho a respeito desse tema aqui. Para a gente começar, nós trazemos essa fala de Jesus quando ele diz isso, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, quando Jesus diz isso para a gente, ele está mostrando que vai haver uma recompensa para quem for brando e pacífico, não é isso? Né? Se ele diz, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, então existe ali, na fala do Cristo, uma relação assim de recompensa. E aí, que terra seria essa que os brandos e os pacíficos herdariam? Então, nós, hoje que já temos o conhecimento da doutrina espírita, sabemos que essa terra futura, essa terra vindoura, é a terra ditosa, é a terra feliz, que ainda não chegou para a gente, não é isso? Sabemos que a terra hoje ainda se encontra caracterizada como um mundo de provas e expiações, em fase de transição para um mundo de regeneração. Transição essa que começou lá com a terceira revelação, que é o Espiritismo, como marco o lançamento do Livro dos Espíritos em abril de 1857. Ali a Terra dá início à sua fase de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que ainda não chegou, como eu disse, e sabe-se lá Deus quando vai chegar. Acredito, né, com muita certeza que vai demorar ainda assim muito tempo. Então, essa terra futura é essa terra ditosa, é essa terra feliz que um dia nós vamos experimentar. E essa terra, que será um dia ditosa e feliz, ela vai se recuperar, ela vai se transformar através de um processo, através de uma fase de transição que é o mundo de regeneração. Através deste mundo, sabemos que a próxima categoria é de um mundo feliz, de um mundo ditoso. Então, o mundo de regeneração que nos aguarda vai nos proporcionar que um dia a Terra seja ditosa e feliz. Então, gente, o que nós entendemos com isso? Que o mundo ditoso, ele é o mundo dos espíritos brandos e pacíficos. Os espíritos superiores, eles possuem a mansuetude, a brandura, a pureza de coração, a docilidade. Essas são as características dos espíritos superiores, que habitam, obviamente, esses mundos superiores também, esses mundos ditosos, esses mundos felizes. Então, essas são as características desses nossos irmãos. E daí, pegando um gancho na história bíblica, nós vamos perceber assim um fato bem curioso, que é até um contrassenso, porque nós vemos assim tanto as pessoas que já detinham o conhecimento daquela nova revelação promovida por Jesus, e tanto aqueles que não a conheciam também, ou seja, as pessoas que não eram religiosas ou que não se consideravam religiosas, elas costumavam alimentar assim as suas condutas, as suas ações pela força e pela violência, tanto as religiosas quanto as não religiosas. Era um cenário que acontecia se a gente for estudar a Bíblia. Então, assim que Jesus retorna para a governadoria espiritual do orbe, e quando a gente estuda processos como a Santa Inquisição, como as Cruzadas, nós vamos ver essa força, né, política, essa força da violência sendo promulgada, sendo feita por pessoas ditas cristãs contra
as mais variadas pessoas que a gente pode imaginar. Então, é realmente assim um contrassenso bem grande, né? Uma pessoa que se diz religiosa ou cristã promover a violência. Então, como eu disse, né, estudando esses processos da Santa Inquisição, das Cruzadas, nós vamos ver então o cristianismo se expandindo pela terra, baseado assim, com o uso da força e com o uso da violência naquele momento. E aí é interessante que é justamente de uma perseguição religiosa que a própria América ela vai assim nascer. A América ela é povoada e composta por corações que estavam fugindo da perseguição fanática dos cristãos naquele momento. E a gente, meus amigos, o que eu vou falar agora vai parecer algo estranho, mas nós vamos explicar melhor. A gente não pode alimentar uma ingenuidade, né? O que nós vamos trazer aqui é uma verdade, mas vamos obviamente explicar melhor. A violência, ela resolve rápido qualquer problema. Olha que estranho ouvir isso, né? A violência, ela resolve rápido qualquer problema. Só que ela resolve rápido, mal e por pouco tempo. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Porque a brandura e a paz são processos difíceis de serem implementados. São processos difíceis de serem mantidos também. E é por isso que nos momentos de crise, e sobretudo nesses momentos de transição que a gente está vivendo hoje, que a tendência de nós encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência. Claro que não são todos, né? Mas existe sim esse grande feito assim da maioria. E por que isso ocorre? Por que a tendência dos encarnados nos momentos de crise, nos momentos de desespero, nos momentos de transição, como a Terra hoje experimenta, é a tendência nossa que a gente abandone os processos de paz e a gente comece a aderir aos processos de violência? Por que será que isso ocorre? Por quê, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, a sociedade contemporânea, esses processos de violência, gente, na verdade, são tudo o que a nossa sociedade de hoje pede. São tudo o que a nossa sociedade de hoje espera. Soluções rápidas, ainda que deficientes. Soluções rápidas, ainda que deficientes. É o que a gente costuma vivenciar hoje ainda, né? Então, nós queremos, assim, às vezes solucionar questões e problemas que demandariam, assim, séculos para serem resolvidos em 1 minuto. Então, isso é, assim, um grande problema para nós, porque a gente costuma adotar medidas, processos e ações precipitados que rompem aquele espírito de sequência da natureza. A gente quer a todo momento burlar e não respeitar esse espírito de sequência da natureza e do acontecimento das coisas. E aí, até pegando ainda um gancho na Bíblia, né? Por que a gente vê, por exemplo, os apóstolos assim, com uma condição psicológica e emocional perante a figura do Cristo, assim, temerosos, ansiosos e até inseguros com relação à figura de Jesus? Por que será? Né? Que Messias é esse que não tomou o poder pelo uso da força? Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana pelo uso da espada, pelo uso do sangue? Que Messias é esse, né, que não veio
acompanhado de um exército. Que Messias é esse? E que Brasil é esse definido pelo nosso querido espírito Humberto de Campos como o coração do mundo e pátria do Evangelho, se não somos nós uma nação da guerra para dominar outros povos? Então, o que esperávamos nós de Jesus? Um guerreiro realmente? Um dominador poderoso? Alguém que pudesse liderar um exército de pessoas armadas? Será que seria realmente isso? Óbvio que não, né? Óbvio que não poderia ser assim. Então, quando nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, no item que fala sobre a escala espírita, nós vamos ver que os espíritos imperfeitos são aqueles que possuem, assim, a materialidade exacerbada, são aqueles espíritos que possuem as paixões físicas e terrenas predominando sobre o espírito. Então, o que isso significa? Significa dizer que o espírito imperfeito, ele não possui, ele é possuído. Os espíritos imperfeitos, eles não possuem os recursos materiais. São os recursos materiais que possuem ele. O espírito imperfeito, ele não possui o corpo, é o corpo que o possui. Então, já os espíritos puros, que é o oposto, eles possuem predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Predomínio absoluto, os espíritos puros. Então, olha só, gente, que interessante. O que isso serve para a gente compreender? Que a natureza da vida encarnada, ela é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é uma marca de fragilidade. Nós estamos aqui agora, mas pode ser que daqui a 2 horas, quando a gente sair daqui, nós já não estejamos mais aqui encarnados no plano material. A gente não sabe a hora e o momento que a gente vai partir para o outro plano. Então, a natureza da vida encarnada é uma natureza, com toda certeza, de fragilidade. Então, essa fragilidade toda deveria ser, assim, suficiente para a gente compreender que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do Espírito. Nenhum, não se compara. Então, não importa a posição que você ocupe, não importa os títulos que você ostente, não importa as propriedades e os bens que você tenha, não importa a quantidade de soldados que você comande, todos nós um dia teremos um encontro inevitável com a morte. Todos nós. E o que vai acontecer nesse dia? Nós vamos entregar tudo aquilo que as mãos podem carregar e vamos ser avaliados por aquilo que o coração carrega. No dia da nossa morte, que vai acontecer para todos nós. Então, gente, olhem só. Portanto, a marca dos espíritos superiores, até como já dissemos também, são a afabilidade, a doçura, a mansuetude, a docilidade, a brandura, a paz. Essas sim são as marcas dos espíritos superiores. E é por isso também que o trabalho do Evangelho de Jesus, o trabalho do Evangelho do Cristo,
nunca foi de convencer, porque o convencimento e o entendimento não necessariamente vai fazer com que a criatura mude a sua moral. A gente já sabe disso, que existem pessoas que são super inteligentes, super intelectuais, mas que possuem a moral assim que fica bem a desejar. Então, o ideal, obviamente, seria que uma acompanhasse a outra, mas nem sempre isso vai acontecer, como sabemos. Então, o trabalho do Evangelho, nesse sentido, ele não é de convencimento por conta disso, ele é de conversão. Porque quando a criatura, ela realmente se converte, quando a criatura muda, ela se transforma. E aí sim, ela passa o ser a se tornar, assim, completamente comprometido com a causa. Não basta somente o entendimento, não basta somente o convencimento. O trabalho principal do Evangelho de Jesus é converter, é transformar. A criatura transformada, aí sim, ela se compromete, assim, fortemente, assiduamente, completamente com a causa. É assim que ocorre. A gente vai falando, eu pelo menos, a minha boca vai ficando muito seca, nossa. Fico surpreendido das pessoas que vêm aqui, não bebem nem encostam a boca. Acho que se tivesse uma garrafa aqui de 2 litros eu beberia, mas também porque eu bebo muita água. Enfim, vamos continuando, né? Não perdendo o foco aqui. E olha só, meus amigos, todos os brandos e todos os pacíficos que foram assim trucidados e martirizados pela violência humana, eles formam a caravana dos redimidos. Todos os brandos e pacíficos que foram trucidados e martirizados pela violência humana fazem parte da caravana dos redimidos. E aí o que isso significa? O que isso significa? Aí a gente traz o exemplo do nosso querido Allan Kardec. Quando a gente pensa sobre ele, a gente imagina esse espírito somente como assim uma pessoa dotada, né, de muita inteligência, uma pessoa dotada de um senso moral assim surpreendente, um espírito capaz de organizar, né, toda aquela obra educativa e trazer para nós a codificação espírita. Mas não é só isso. A gente sabe que não é só isso. Esse espírito, ele é considerado, né, assim, ele foi queimado vivo, gente. Em uma das suas encarnações anteriores, como Jan Hus, ele foi queimado vivo. Então, ele, nessa época, nessa sua encarnação, ele nasceu na República Tcheca, se eu não me engano, e ele vivia na época ali da Santa Inquisição. E daí, quando ele desencarnou, quando ele foi queimado vivo, existe a história, né, que ele estava assim preso, amarrado, cheio de gravetos assim em torno do seu corpo, gravetos assim de madeira para ser queimado. E daí uma senhora começa a caminhar na direção dele, carregando um gravetinho de madeira na mão. Olha só, gente, dita cristã, né? E segue em direção a ele. E aí ela vai se aproximando e quando chega perto dele, ela olha para ele, né, com aquele olhar assim de reprovação, e ela simplesmente vai lá e faz a parte dela ali, né? Joga o gravetinho ali para que o Jan Hus, na época, fosse queimado vivo. E daí, ele, com toda a sua brandura, com toda a sua mansuetude, porque ele já tinha isso ali naquele momento, ele diz assim: santa ignorância,
se referindo à Santa Inquisição da época, né? Ou seja, uma senhora, no caso, dita cristã, promovendo o ato de violência e de assassinato. E coisas que, infelizmente, vemos ainda hoje acontecendo, né? Nessa mesma configuração, talvez ali com uns itenzinhos diferentes, né? Mas que ainda acontece, infelizmente. Então, isso acontece com o nosso querido irmão. Só que ele retorna, como a gente sabe. Ele retorna, dessa vez como Hippolyte Léon Denis Arrivare, como conhecemos como Allan Kardec, né, que ele adotou esse pseudônimo perante a uma outra encarnação sua, né, que ele tinha sido um druida com esse mesmo nome. Então ele adota esse pseudônimo e dessa vez ele retorna com uma missão de verdade, uma missão de paz, uma missão de transformação da alma contra, né, o fanatismo, contra a violência. Essa é a missão do nosso querido Allan Kardec quando ele reencarna naquele momento. Bom, continuando. Hoje eu trouxe aqui várias reflexões para a gente poder pensar bastante, tocar bastante os nossos corações, as nossas mentes, né? E no final chegarmos a uma conclusão, como costumeiramente fazemos aqui. Então, se a nossa vida ela é dirigida pelo Supremo Poder, por que Deus não resolve agora todos os problemas que existem? Se Deus é o Supremo Poder, é a inteligência suprema, não é isso? Causa primária de todas as coisas, por que Deus não resolve então logo todos os problemas que existem na humanidade? Por que será que Ele não resolve logo tudo então? Será que falta poder para Deus resolver esses problemas? Será que Ele se sente assim incapaz de resolver os problemas da humanidade? Será que Ele se sente fraco para resolver os problemas? Então, olhem só, quando a gente olha para o nosso sistema solar, existe ali um único mundo, um único orbe que é de provas e expiações. Qual que é esse, querido? Que mundo é esse? Nós estamos encarnados nele, né? Que é a Terra. É o único orbe no nosso sistema solar que ainda é de provas e expiações. Todos os outros mundos são mais avançados do que o nosso, né? E se a gente for pesquisar aí na ciência, né, nos livros, nós vamos ver que um dos outros sistemas solares mais próximos ao nosso, e até eu peguei aqui o dado, algo em torno de 42 anos-luz, eu nem sei como isso é exatamente medido, como isso se refere, mas com toda certeza é algo assim muito grande, muito gigantesco, que acho que talvez até, enfim, foge um pouco ao nosso entendimento, é o sistema de Capela, né, que é bem conhecido por nós aí. Então, lá no sistema de Capela, o único orbe que tinha lá em transição já passou por ela há muito tempo, por essa transição, e ainda jogou uma galera para cá, que são os exilados de Capela, né, que vieram aqui para a Terra. Então, só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, né, onde o nosso sistema solar se encontra, existem algo em torno, gente, de 100 bilhões de sistemas solares. Só na Via Láctea, fora as outras galáxias, né? Então a gente faz a pergunta: será que a Terra realmente representa um problema para Deus? Né? Será que a Terra realmente representa um problema para Deus? Deus fica lá assim: ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Deixa eu tomar aqui
minha dipirona aqui, passar essa dor de cabeça que eu não sei o que fazer ali com aquele povo. Será que ele age dessa forma? Pensa assim? É óbvio que não, né, gente? Isso é uma coisa do humano. Então, olhem só, o espírito Humberto de Campos, também, né, do nosso querido Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai trazer para a gente a chave para esse entendimento dessa resposta, né? Será que a Terra realmente representa um problema para Deus? E ele diz assim: Deus usa o tempo e não a violência. Vou repetir: Deus usa o tempo e não a violência. Aí a gente pode dizer assim: mas o tempo demora. Mas é justamente por isso que ele resolve. Lembra que a gente falou lá no início que a violência resolve qualquer problema? Só que resolve rápido, né? Resolve rápido, só que mal e por pouco tempo. Mal e por pouco tempo. Então, esse tempo de Deus, esse tempo da natureza, esse espírito de sequência da natureza, de sequência de acontecimento das coisas, deve ser respeitado e considerado por nós, porque Deus considera o tempo e não a violência. Vocês acham que Deus tem pressa de resolver as coisas? Que Deus fica lá desesperado? Óbvio que não, gente. Então, aí está a resposta dada pelo espírito Humberto de Campos. Deus usa o tempo e não a violência. Por quê? Todos os processos da natureza estão embasados no tempo. Tudo na natureza existe uma sequência. O tempo serve para acontecer. A partir do momento que a gente burla esse espírito de sequência da natureza, nós estamos ferindo as leis naturais. Estamos ferindo as leis divinas. E aí a gente se compromete. Porque a gente está querendo passar por cima. A gente está querendo burlar. A gente está querendo agir com violência, com pressa. Aí a coisa não dá certo. E a gente ainda se compromete também. E aí a gente trouxe aqui um outro exemplo para desenhar um pouco isso que a gente está falando. Que se a gente, por exemplo, plantar alface hoje, eu vou conseguir comer esse alface assim daqui a 15 dias. Agora, por exemplo, se eu planto café, eu só vou conseguir tomar a primeira xícara de café daqui a uns 5 anos, no mínimo. Então, o que isso mostra pra gente? Que para tudo existe um tempo. Tudo na natureza existe um tempo para acontecer. As sementes precisam de um tempo para frutificar, para florescer. Nenhum espírito sai da condição de imperfeição para a condição de espírito superior no susto. Nenhum espírito, isso não acontece. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Há um amadurecimento do espírito, até uma fase de estacionamento do espírito, que o espírito estaciona, que por vezes ele escolhe aquela mesma experiência incorreta e fica ali por 2, 3, 4 mil anos até ele se cansar daquilo ali. Até ele se cansar daquilo ali e aí começa a mudar. Então, gente, para tudo existe um tempo. Não adianta a gente achar que aquele problema, aquela situação, meu Deus, não vou conseguir lidar com isso, vou desencarnar, vou morrer, vou infartar. Não é assim, né? Ninguém está dizendo aqui que é fácil, não é isso, mas essas reflexões servem para a gente refletir realmente e não ficar só aqui no campo da razão, no campo do conhecimento. É preciso a gente sentir isso, sabe? Sentir essa verdade, sentir essas coisas todas que o Cristo traz para a mudança realmente efetiva das nossas vidas, sabe? Que por mais que a gente viva aqui no mundo de provas e expiações,
que a gente possa ter uma vida tranquila. Claro que os problemas, né, vão continuar acontecendo, mas que a gente possa levar assim ao máximo esse tempo de paz, né, em nossas vidas. Lá no livro Libertação, eu trouxe aqui um exemplo, que existe lá o espírito Matilde, né, que é a mãe do Gregório, e ela pede ajuda lá àquele benfeitor espiritual Clarencio. E ela diz assim, olha só, olha o que ela fala, começo a notar sinais de tédio no filho querido. A mãe dele, começo a notar sinais de tédio no filho querido. E o Gregório, ele estava no umbral. Sabe por quanto tempo, gente, ele estava lá? Quem leu a obra? 700 anos no umbral. E a mãe dele diz isso pro benfeitor Clarencio, né? Começo a notar sinais de tédio no filho querido. Então a coisa estava começando a ficar sem graça ali para ele naquele momento, né? E por que isso ocorre? Por que será que o Gregório ali, por mais que ele estivesse algo em torno, né, de 700 anos no umbral, que a mãe dele começou a notar sinais de tédio na alma dele? Por que será? Porque os processos de violência e os processos da maldade, eles esgotam o espírito a médio e a longo prazo. Eles esgotam o espírito a médio e longo prazo. Os processos de violência e os processos da maldade. E por que isso ocorre? É uma outra pergunta. Por que os processos de violência e do mal, eles esgotam o espírito a médio e longo prazo? Porque, gente, nós não fomos programados para vivenciar isso. Nós não fomos criados por Deus para alimentarmos violências, injúrias, ódio, ressentimento, mágoa, nada disso. Nós fomos projetados para a cooperação mútua, para o respeito mútuo. Então, quando a gente burla isso, a alma adoece. A alma adoece. Existe, como nós já sabemos, né, as pesquisas aí científicas que mostram que vários tipos de câncer são fruto de mágoas e de ressentimentos ali sendo acumulados, sendo assim alimentados. Por que isso ocorre? Porque nós não fomos projetados para alimentar e acumular mágoa e ressentimento e violência e, enfim. Claro que todos nós vamos vivenciar assim a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, isso todos nós vamos. A questão é vigiar. A questão é não alimentar, é não fazer isso crescer dentro da gente. Porque, de novo, a médio e longo prazo vai adoecer psiquicamente o espírito. Isso está comprovado cientificamente. Aí, um outro exemplo, né? Nós estamos aqui hoje, domingo, aí costumamos sair daqui e ter aquele almocinho de domingo em casa, né? Ou no restaurante mesmo, geralmente a comidinha de domingo é diferente do restante da semana, né? Mais preparada e tal. Experimentemos, amigos, almoçar e logo em seguida ficarmos assim bem nervosos, para a gente ver qual é a reação do nosso organismo, né? Às vezes a pessoa tem ali uma dor de barriga, aí tem uma dor de cabeça, uma má digestão, queimação. Por quê? É a mesma resposta, porque a gente não foi projetado, nós não fomos criados por Deus para vivenciarmos essas emoções,
esses sentimentos assim de forma acumulada, nutrindo esses sentimentos de ressentimento, de mágoa, de rancor, de ódio, de violência, de maldade. Nós não fomos definitivamente projetados para isso, gente. Nós fomos projetados para a paz, para a brandura, para a mansuetude, para a docilidade. Isso sim, quando a gente alimenta e direciona os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações para situações que vão trazer para a gente isso, paz, brandura, mansuetude, aí sim a gente está trazendo saúde para o nosso espírito. Quando a gente faz o oposto, nós estamos buscando ir alimentando doenças, enfermidades e desequilíbrios para a nossa alma que podem se refletir no corpo, né? São as doenças psicossomáticas, né? E a gente também já conhece que existem muitas. Às vezes a pessoa está sentindo algo, parece uma manchinha, uma coisa estranha, assim, uma alergia, uma coceira, a pessoa não sabe de onde veio aquilo, faz vários exames, não tem resposta de nada, e a resposta está no psiquismo mesmo, né? Está no psiquismo. E aí, meus amigos, olhem só, os brandos e os pacíficos já perceberam isso. Olha que coisa boa de referência para a gente. Os brandos e os pacíficos já notaram isso, já perceberam como isso tudo funciona, o valor do tempo, né? O respeito ao tempo, ao acontecimento das coisas. E o Emmanuel, desculpa, uma outra coisa que eu ia aqui pular. Os brandos e os pacíficos, eles já perceberam, né, os malefícios da violência em nossas vidas. Os malefícios que a violência pode trazer tanto para a nossa estrutura espiritual quanto para a nossa estrutura corporal também. E aí o nosso querido Emmanuel também, lá no livro Escrínio de Luz, na mensagem Mansos de Coração, olha o título da mensagem, Mansos de Coração, ele diz assim: quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza, porque a gente confunde brandura e mansuetude com fraqueza, com uma pessoa que está ali indecisa, uma pessoa assim que não sabe o que fazer, uma pessoa fraca. Eu tenho certeza que muitos de nós olham talvez para o Chico Xavier, por exemplo, ele ali com todo, ou até mesmo o Divaldo, né, com toda aquela brandura, com toda aquela mansuetude. Muita gente deve pensar assim deles, né? Esses homens aí devem ser uns fracos, né? Devem ser uns bobos. Muita gente deve enganar eles, né? Muita gente deve burlar eles. Não tem malandragem nenhuma, né? Muita gente deve olhar para o Chico, para o Divaldo e pensar isso. E isso a gente confunde brandura e mansuetude com essas coisas. E é justamente o oposto. Sinônimo de forte, de fortaleza. Aí o Emmanuel continua assim: o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Olha a mensagem super esclarecedora do Emmanuel. Sem violência, esperando o valor do tempo. E existe também aquela passagem de Gandhi, essa é bem conhecida por muita gente, que ele estava assim caminhando, né, pelas ruas, e daí um soldado chega próximo a ele e dá um soco nele, no Gandhi, né? E todo mundo conhece o Gandhi aqui, né? Lembra dele também, mesmo assim, comparado ao Chico e ao Divaldo, né? Também com aquela mansuetude, né? Com aquela brandura, muito calmo. E daí o Gandhi, ele cai no chão. E daí ele se levanta e o soldado vai dar um outro golpe nele.
ele cai de novo no chão, o Gandhi. Aí ele se levanta de novo, sem esboçar assim nenhuma reação. E daí o soldado vai e pergunta para ele, né? Quem te ensinou a ser assim tão covarde? Aí o Gandhi vai e responde assim: este homem que está aí no crucifixo do seu pescoço. Né? Então, só que aquilo foi dito, gente, com uma força assim, espiritual, magnética, tão forte, tão grande, que aquele soldado começou a chorar ali. Né? Então, é para a gente já notar aí a questão, né, do que realmente vale, né? O que é a brandura e a mansuetude de verdade, perante o oposto, né, da maldade e da violência, né? Então, para a gente, já indo aqui para os nossos momentos finais, para a gente concluir perante todas essas reflexões que a gente trouxe aqui hoje, o manso, gente, o brando, o pacífico, ele não é um fraco. Ele não é um fraco. Muito ao contrário, muito pelo contrário. Ele é um forte que aprendeu, que notou a importância, o valor do tempo. Que tudo tem o seu tempo para acontecer, para ser. Gente, nós levamos de 7 a 9 meses para reencarnar, né? Os mais apressadinhos, 7, né? Os prematuros, que queriam vir logo. Às vezes 6, né? Então, ali de 6 a 9. Depois disso, depois que a gente reencarnou, a gente levou 7 anos ainda para completar a encarnação, para completar a reencarnação, porque não é no momento que a gente já nasce ali, bebê, reencarna, que o processo está assim completo, né? Leva ainda alguns anos para o espírito realmente completar a sua encarnação, né? Então, para tudo tem um tempo, né? O queijo, por exemplo, que está ali no mercado para a gente comprar, para a gente consumir, ele não foi criado ali naquele momento. Né? Ele teve o seu tempo de produção, ele teve o seu tempo de transporte, da logística, para levar lá da fazenda, de onde ele foi produzido, até o mercado. Teve a pessoa que foi lá do estoque, pegou o queijo para levar para a prateleira. Então, tudo tem um tempo. Existe uma sequência das coisas para as coisas acontecerem. Então, os brandos e os pacíficos já entenderam isso, já perceberam isso, já sentiram isso e adotam como norma de conduta das suas vidas. Não adotam a pressa, não adotam a violência, não adotam os processos de maldade, pelo contrário. E esse é o destino de todos nós, sermos brandos e pacíficos. Bom, e aí para a gente fechar realmente agora, eu trouxe aqui uma cantiga. Não é que eu vou cantar, não, viu, gente? Cantiga não é canto, né? Bom, não sei, não entendo muito isso. Mas é a Cantiga da Esperança, que foi ditado pelo Espírito Maria Dolores, na obra Antologia da Espiritualidade, pela mediunidade do Chico. E é muito bonita e, obviamente, vai fazer referência a essa questão do tempo, da mansuetude, da brandura. E ela diz assim: alma querida, por mais que o mundo te atormente a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha,
para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, e espera descansar, enquanto segue escondida, a paz de grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminhos açoites da angústia, em torvo redemoinho, onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Muito obrigado, gente. Bom domingo para todos nós. A gente está agradecendo, né, o nosso irmão, o carinho que ele teve, né, de estudar, de trazer essas reflexões para nós, porque o importante é a gente levar essas reflexões no coração. E agradecer a você, viu, querido, por valeu a pena perder a fé. Obrigada, viu, amigo? Bem, gente, eu sempre falo aqui, né, não sei se vocês lembram, mas o Ana Venat, ele tem um projeto, e o projeto é Pestalozziano. Por quê? Porque aqui a gente tem esse projeto de cabeça, coração e mãos. Então a gente tem um grupo de estudo, né, com as nossas irmãs aqui. Hoje temos 3, a Mocidade, o Livro dos Médios, a Joana. Nós temos o coração para receber todas as pessoas que precisam. Então quem precisar de um atendimento fraterno, precisar, né, de ajuda, nós estamos aqui, todos nós, para receber. E muitas vezes, às vezes a gente não resolve o problema, mas a gente acalenta o coração, a gente aconchega a pessoa, porque o mundo, né, está muito difícil, a gente tem muito sofrimento no mundo. Então, quando a gente é acalentado, quando a gente é recebido com amor, isso faz uma grande diferença na nossa vida. E o Ana Viana tem esse projeto, não só do estudo, mas de receber todo mundo com amor,
Porque essa recepção, esse calor humano, essa fraternidade é que faz com que a gente seja realmente uma casa espírita. E as mãos para a gente poder trabalhar, né? E o trabalho é intenso aqui. Nós temos também a obra do berço, temos o trabalho da segunda-feira, lindo, com a sopa, com a evangelização, com a reunião pública. Temos também, né, a entrega de bolsas e temos a caravana Valmor Rangel, né? Toda quarta-feira a gente leva pãozinho, chocolate para os irmãos em situação de rua. Então, aqui ninguém fica desempregado. Todo mundo pode se empregar, né, se enganjar nesse projeto, o projeto Pestalozziano, que é cabeça, coração e mãos. Então, a gente precisa se engajar nesse projeto. Nós estamos agradecendo muito, muito as pessoas que colaboraram com a nossa festinha. Foi linda, né? Nós nos divertimos e a gente pode ter diversão, né? Sem bebida alcoólica, sem confusão, sem violência, né? Com alegria. E é isso, né? Essa recepção, essa alegria que todos nós sentimos aqui ontem, quando nós ficamos aqui nessa confraternização, participando da festinha do nosso arraiá, que foi lindo. A gente agradece a todos vocês que compareceram, aqueles que não puderam comparecer, mas ficaram em oração, que desejaram que tudo desse certo, e graças a Deus deu muito certo. A gente agradece muito a vocês. E lembrar também que sobrou, né? Bastante mocotó, né, Márcia? Então, quem quiser levar um mocotó amigo para casa, né, para almoçar hoje ou para jantar, tem aqui na cantina, tá? Além do pastel, né, a gente tem um mocotó, tá? Ontem sobrou de ontem, tá fresquinho, quem quiser. E eu não como mocotó, mas quem comeu disse que tá uma delícia, viu? Tava uma maravilha, né? Tudo estava uma maravilha, viu? Os caldos todos, tudo estava uma maravilha. A gente agradece muito, muito. Eu queria saber se tem alguém pela primeira vez na nossa casa. Tem alguém? Eu não percebi, não. Não? Então, nós vamos então agradecer, né, a todos vocês, desejar um domingo maravilhoso para todos. Lembrar que o passe que vai começar agora não é obrigatório. Se a gente está se sentindo bem, não precisa tomar passe, não precisamos ir tomar passe. Às vezes nós somos convidados, mas olha, eu não vou hoje porque eu estou bem, não preciso tomar passe. Então não é obrigatório. Então nós vamos orar, né, para agradecer, que o domingo seja maravilhoso para nós. Já começou maravilhoso. Nós estávamos transmitindo ao vivo, mas deu um problema na nossa internet e nós tivemos que deixar de colocar ao vivo. Vamos pedir ao Queiroz de novo, né, para formatar aqui, para a gente continuar ao vivo, né? Quem sabe semana que vem, né, Queiroz? A gente já começa, isso é pressão, viu? Quem sabe a gente semana que vem, né, já está ao vivo novamente, que é importante, né? É bom estar aqui, gente. Eu digo assim, as coisas online, elas têm o seu sentido, né? Porque as pessoas às vezes não podem vir aqui, está com algum problema. Então assistir online é maravilhoso, mas nada substitui a energia da casa. Nada. Nada, né? Os passos foram online, foi uma época em que nós realmente tivemos que ficar no isolamento e foi produtiva nessa época. Mas hoje, né, quem puder estar aqui participando dessa energia, desses fluidos de amor, faz toda uma diferença. E a gente, quando voltou a casa, que a casa nunca fechou na realidade, né? Mas quando voltamos à reunião pública, aos estudos, a gente viu quanta falta nos faz, né? Essa vibração amorosa, esses fluidos benéficos que a casa oferece a cada um de nós que estamos aqui. Então é uma maravilha, né? Estar aqui participando, é uma maravilha estudar, é uma maravilha trabalhar, e é ótimo, né? Escutar reflexões, levar para casa e continuar essas reflexões em nossa vida, tá bom? Então, um domingo maravilhoso para todos. Vamos orar, né? Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer esse mestre querido, que é o grande organizador da nossa vida, que é o nosso Cristo planetário, o nosso Cristo solar,
que está aqui nos recebendo nessa terra tão querida, Senhor, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E as oportunidades são muitas, recebemos muitas oportunidades para melhorar, Senhor. E que a gente consiga colocar todas as reflexões que escutamos hoje em nossos corações. Que possamos, Jesus, fazer com que essas reflexões possam fazer parte da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, mas não só dessa vida, mas que espalhemos com todas as pessoas que precisam. Envolva os nossos corações, as nossas mentes, nossos pensamentos. Ampara-nos, Jesus, porque ainda temos muita fragilidade. Mas sabemos que com o seu Evangelho, com a sua diretriz, nós com certeza seremos pessoas melhores. Ajude não só nós, mas todos esses irmãos que precisam. Que esse ponto de luz se irradie por toda a terra, amparando as pessoas que estão precisando de consolo, de esperança, de paz, aqueles que se encontram à beira do suicídio, desesperados. Que a tua luz se irradie com cada consciência, amparando cada coração e ajudando as pessoas a compreender, Jesus, que tu és o caminho, a verdade e a vida. E não iremos ao Pai se não for através do seu intermédio. Então, nosso agradecimento é enorme hoje, agradecendo a equipe de Ana Viana, que organizou todo esse projeto, intuído pelo seu amor, e agradecendo a Maria, essa mãe querida, a mãe da humanidade, que está sempre presente em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus. Muito obrigada, lindo dia para vocês, meus irmãos. Obrigada.